Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí, minha internet aqui de novo. Não sei o que aconteceu. Vamos aguardar agora o Calbucci aí para fazer a live. Número 1 de beach tênis do mundo, número 1. Ele entrando, a gente já vai chamar ele. A gente vai entrando aí, obrigado por estar entrando aí. Desculpa de novo a demora, minha internet aqui não está ajudando. Fala, Laurence. Vamos Sport também. Jefferson, olá. Vamos esperar aí. Realmente minha internet anda com um problema muito doido aqui. Mas tranquilo. Obrigado a quem tá entrando aí. A Cat Hit. Valeu. Beleza, Lau. Obrigado. Vamos aguardar o Alessandro Carbucci, italiano que mora no Brasil, número 1 do mundo. A lenda do beach tênis aí. Fala, Nakane, tudo bom? Aguardando. Esse horário é complicado, eu acho. Não tem muitas lives, eu acho, nesse horário. Deve ser por isso. Um abraço, velho. Um abraço pra você também, cara. Obrigado. Vamos Sport com o André perfeito, eu também acho. Sou suspeito, né, de falar. Gosto bastante do grip que criei. Vamos falar assim. Vamos aguardando. Obrigado quem tá aí comigo, aguentando eu. Vamos ver. Calbucci, cadê você? Deixa eu chamar ele aqui no Instagram, no WhatsApp, ver se me responde. Pra gente continuar na live aí. Fala, Thales, tudo bom? Vamos aguardando o Calbucci. Ah, ele entrou. Vamos te chamar aqui. Agora o Calbucci vai entrar e nós vamos fazer o nosso bate-papo aqui um pouco sobre beach tênis. Ele que é uma lenda do beach tênis, número 1 do mundo atualmente. Beleza, conseguimos, amigo. Boa noite. Boa noite, obrigado aí. Desculpa a demora, minha internet aqui é uma novela. Já liguei lá nessa operadora, já briguei com todo mundo. Imagina, isso acontece. Já vi várias vezes também na Itália, quando estava marcando as nossas lives, esse horário de pico, como se diz agora. Bom, queria que você faça um pouquinho de você. A gente sabe que você é número 1 do mundo hoje, já foi outras vezes. Fala um pouquinho disso também. Fala pra mim como é que é ser número 1 do mundo. E conta, pelo menos pra mim, se você foi tenista antes de ser beach tenista. Isso é uma... As pessoas sempre perguntam isso. Tá, por enquanto, ser número 1 do mundo no beach tennis é mais uma satisfação, digamos assim, pessoal do que outras coisas. A gente sabe que ainda é um esporte pequeno que está crescendo, não tem ainda uma sustentabilidade financeira comparável com outros esportes já maduros, mas sim, foi uma grande satisfação esse ano voltar número 1 depois de 3 anos ou 4 anos, e até agora que tinham 39, 40 anos. Mas acho que também que esse negócio de idade agora está ainda um pouquinho surpreendendo as pessoas, o pessoal do esporte, mas daqui a pouco vai parar também essa surpresa, porque estava vendo que o ano passado ganhou a Copa do Mundo do Ciclismo um cara de 39 anos, Federer está jogando tênis com 37, 38 anos ao super nível, LeBron James, então parece que esteja se tornando uma constante, graças obviamente a todas as coisas que estão melhorando, nutrição, preparo físico, obviamente a cabeça mais madura, então se o corpo aguentar fica mais fácil de ter resultados. E não, eu sinceramente sou um tenista puro. Nesses dias de quarentena, a única coisa que faço de vez em quando é sair uma vez por semana para jogar em tênis numa quadra privada de um amigo, senão obviamente fico sempre em casa e as pessoas ficam até surpresas que consigo bater uma bolinha, porque não tenho nenhum histórico de beach tênis. Lá na Itália, o beach tênis nasceu independentemente
completamente independente do tênis, e só num segundo momento entrou na federação de tênis e no mundo do tênis. Mas o beach tênis não tinha esse histórico, era mais pessoas do vôlei, pessoas do futebol. Então, posso te dizer que do lado ajuda a ter uma base, um background de tênis, ajuda talvez na entrada ao esporte, no acesso inicial, as pessoas já com uma familiaridade com a raquete, mas talvez no meio e longo prazo está crescendo muito, se torna um limite, porque tem alguns vídeos e que no beach tênis na real não ajuda muito. É isso que eu ia falar, dos efeitos, que eu sou tenista e comecei a brincar de tênis. Então a gente quer fazer os slicinhos e tal, e o pessoal que joga fala, não é para fazer isso, mas é difícil, realmente é uma coisa difícil de você tirar. Tentar fazer um voleio, você quer cortar a bola, e a bola, o cara vem pau na tua cabeça. Então, eu nunca fiz aula de tênis, mas imagino, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei às vezes na internet, quando às vezes em alguns clubes fui convidado em clubes de tênis bons a assistir a aulas por curiosidade, por gosto mesmo pessoal. E aí eu via sempre follow through, continua o movimento, é exatamente o contrário. No beach tênis é corta o movimento, então talvez você recebeu input para a vida inteira de fazer um movimento que agora não funciona mais, só que é difícil tirar hábitos, tanto que às vezes, paradossalmente, é quase melhor ter um atleta virgem do que um atleta viciado, entendeu? Entendi. Eu achava que você tinha jogado tênis, achava que os beach tenistas bem ranqueados saíram do tênis, estava então enganado. O Thales até escreveu do saque, se o tenista pode ter uma facilidade de sacar, porque tem a mão para sacar com spin, mas eu acho se a gente parasse, já a gente fez várias vezes, especialmente nas ocasiões de simpósios didáticos entre os professores, ou quando a gente montamos os primeiros manuais de didática do beach tênis com a federação lá na Itália, 10 anos atrás, tem alguns golpes que são, digamos assim, adaptáveis e são próximos, especialmente o voleio básico dinâmico, mesmo que seja um pouquinho mais encurtado, e sobretudo o saque. Mas o resto são golpes principalmente diferentes, tanto que esse é um dos grandes pontos. Vários beach tenistas orgulhosamente se definem como não tenistas, entendeu? Mas com certeza o saque é um daqueles golpes onde você percebe bem a diferença entre quem veio do tênis e quem não veio do tênis. Um cara que veio do tênis consegue entrar mais rapidamente num nível já intermédio ou avançado, exatamente porque já tem mais familiaridade com o saque, que é o golpe praticamente parecido, mesmo que no beach tênis começaram um pouquinho mais com aquele saque encurtado, com um movimento um pouquinho mais curto, mas a grande questão, a grande diferença entre tênis e beach tênis uma é a superfície e outra é o tempo de jogo. Como o saque é fora do tempo de jogo, óbvio que pode ser o único golpe parecido com o tênis. Assim que você entra no tempo de jogo do beach tênis, que é muito mais rápido e acelerado do que o tênis, você tem que utilizar uma outra técnica. Perfeito. Bom, então tá aí, tirou minha dúvida aí na questão, bastante coisa aí. Você falou do tempo, né, da quadra, etc. E uma vez eu vi uma entrevista sua na TV, e você falou que a areia é muito fofa, acho que foi em Santos, eu acho. Estava muito ruim, perigoso se machucar. Não existe um nível de igual, toda areia, umas são mais fofas, são mais fundas. Como é que isso atrapalha? Se você acha que tinha que ter um padrão, uma federação, o ITF, que seja falar, nós temos que ter um padrão de quadro, isso não tem. Não, a questão de Santos foi, às vezes tem situações, como a maioria das situações, que são subjetivas, mas em Santos foi um desaforo objetivo para todo mundo. Na real, a partir exatamente da experiência de Santos, que apesar de todos esses problemas de areias, é uma praça ou uma praia importante para o beach tênis, que gerou muitos bons jogadores, é um movimento legal. Já anos atrás, porque faz já um tempão que a gente joga lá, a gente levantou esse problema. E 2, 3 anos atrás, a ITF criou exatamente uma regra mais ou menos flexível,
sobre isso a partir do caso de Santos, porque tinha pessoas que jogavam com tênis, com sapatos de tênis, aí criaram essa regra que diz claramente que as superfícies de beach tênis devem, primeiro, não ser perigosas para os atletas. E segundo, deve ter um mínimo de 20 ou 25 centímetros de areia, tanto aquelas indoor quanto aquelas outdoor. Quando a gente chegamos em Santos, não tinha areia. Não é que a questão não era tem pouca areia, não tinha areia mesmo. E apesar do feito que os organizadores falaram de meteo ruim, a gente jogamos 5 dias sem nem chover. Então imagina, a gente acompanhamos depois o que estava acontecendo em Santos, porque eles estavam organizando um evento multisporte, e a semana seguinte sim que choveu e as quadras estavam inundadas, mas no nosso caso não tinha as condições mínimas para jogar, mas de segurança, não é? Ninguém vai num torneio para não jogar, todo mundo quer jogar, todo mundo queria soluções. O grande problema lá foi exatamente isso, que era essa mistura de falta de condição mínima de segurança, com aceitação, através do IPIN, no novo sistema de ITF, de todas as responsabilidades durante o evento. Então, a gente estava assinando que qualquer coisa acontecesse, mesmo lesões, se machucar, mesmo a gente jogando em condições não regulamentares, a gente aceitava. E aí eles colocaram a gente em situações não regulamentares. Então, a gente disse, olha, a gente joga, mas pedimos pelo menos que você faça um seguro ou que cancelem aquela autodeclaração, porque a gente não aceita de jogar em condições assim, entendeu? Mas depois dito isso, tirando aquele caso, infelizmente, que tomara que seja um caso que possa ajudar a melhorar as coisas, porque sempre isso deve ser críticas construtivas. Dentro do mundo do beach tênis, que a gente joga na praia, a gente sabe, mais ou menos por experiência, as várias condições. Então, tem muitas areias diferentes. Tem areias mais fofas, areias mais duras. A gente joga em condições, por exemplo, de calor maior, então a bola anda mais, ou em condições de mais frio, por exemplo, na Rússia, mesmo no verão, é um frio do caramba, aí a bola anda menos. Então, obviamente, a média, nem que no tênis, né? No final das contas, os jogadores que ganham são sempre os mesmos. Mas uma coisa, talvez, Nadal jogar no Saibro e Nadal jogar na Australian Open. Mais ou menos acontece a mesma coisa no beach tênis. Aí, talvez, em condições um pouquinho mais lentas, como Kazan, a tendência é jogadores com um pouquinho mais de volume, em condições mais rápidas, a tendência é jogadores um pouquinho mais rápidos, mais loucos. Tem muita diferença. A gente, dentro do nosso mundo, sabe, conhece as várias praias, as várias areias. Perfeito. Bom, você falou lá, né, algumas coisas. Eu queria saber uma grande vitória que você considera, que foi uma coisa surreal, assim, uma vitória. E falasse dos jogos difíceis, mas uma vitória que te marcou, assim. Não, dentro do nosso mundo, independentemente agora da entrada ou menos da ETF, tem 2 torneios que sempre foram nossos torneios clássicos, era o torneio de Sérvia e o torneio de Aruba, e agora o torneio de Sérvia, digamos assim, em termos simbólicos, foi substituído pelo torneio de Copacabana. Então, os 2 torneios onde a gente respira ar de beach tênis, onde, independentemente que um torneio seja de 50, 30, 40 mil, a gente é cercado de atletas, de amadores, da tribo do beach tênis. Aí, obviamente, esses torneios têm um valor especial. Eu joguei de 10 Arubas, eu joguei 9 vezes a final, ganhei 4 e perdi 5, então tive a chance de aproveitar muito daquela emoção que para nós é quase única, porque tirando esses 2 torneios, depois o resto infelizmente, ainda é um pouquinho jogar beach tênis no deserto, entendeu? Aí a gente jogamos eventos que, digamos assim, formalmente, pelo ranking, importantes, mas na real a gente chegava, não tinha nenhum tipo de motivação, era na frente de ninguém, ou com chuva, ou com arquibancadas vazias. Então, esses torneios, eu diria que são torneios especiais. Eu tive a chance também de ganhar 2 mundiais seguidos em Sérvia, que provavelmente antes da época de Aruba e antes da época de Copacabana era o maior torneio do mundo. E, infelizmente, nunca ganhei aqui no Rio, em Copacabana.
que até se tornaram os 2 grandes slams junto com Aruba. Mas esses 3 principalmente são os torneios principais. Mas eu, como eu já disse em várias entrevistas, lembro muito mais das derrotas do que das vitórias. Então, tem derrotas que me marcaram mais. Você falou um pouco da dificuldade de patrocínio, você já falou um pouco sobre isso. Você acha que se o esporte, se o beach tênis entrar na TV, é uma possibilidade muito grande de acontecer e virar um esporte olímpico? Como você vê isso? Como que você enxerga Sim, tem muitas dificuldades. Acho que precisa julgamentos ponderados. Na real, a gente tem que ver o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que o business é jovem, mesmo a gente vivendo na época de grande aceleração global, tanto de espaço, de tempo, de desenvolvimentos mais rápido do que a gente estava acostumado. O business é jovem, tem sinceramente 20 anos, 25 anos, digamos assim, de história e 10 anos de história verdadeira. Então, estamos falando ainda de um bebê. O lado ruim, obviamente, que depois de 10, 15 anos que a gente resolvemos entrar também numa federação forte, como a Federação de Tênis, não mudaram muitas coisas, pelo contrário. A escolha naquela época foi exatamente de abandonar a Federação de Beach Tênis por vários motivos também, porque era mal gerenciada, mal administrada, mas sobretudo porque a gente viveu, aceitou o sonho, a ilusão de fazer parte de uma federação poderosa e talvez de poder aproveitar dos benefícios. Depois de 12 anos, não podemos dizer que isso aconteceu. Na real, bem ao contrário, a gente entrou numa federação poderosa, mas sendo Zé ninguém dentro de uma federação poderosa, entendeu? A última da lista das prioridades. Mas, apesar disso, o business está crescendo bastante bem, mais, digamos assim, em número de praticantes, número de apaixonados, do que, então, eu digo sempre, está crescendo como jogo, não está ainda crescendo como esporte. Precisa amadurecer muito, tem algumas resistências, alguns obstáculos. Esse negócio de se tornar olímpicos, eu, sábado que vem, vou fazer uma live com um conselheiro do COB, é ex-medalhista olímpico de prata de vôlei, então ele irá um pouquinho nos apresentar como funciona concretamente todo o processo para se tornar olímpico e, sobretudo, a gente irá se questionar se de verdade esse que foi por muito tempo o nosso sonho de se tornar olímpico vai de verdade mudar o nosso destino. Eu estava acompanhando uma live muito interessante do meu amigo Capelletti, com um grande influencer europeu que se chama agora esqueci o nome, mas um cara de milhões de seguidores, um cara bem, sinceramente influente. Ele vem do ping-pong, né, do tênis de mesa. Ele contou exatamente isso. Todo mundo achava, dentro da comunidade do ping-pong, que quando a gente tivesse se tornado olímpico ia mudar a nossa vida, mas não mudou nada. Então, talvez isso, além de ser um sonho dificilmente realizável, não é nem um sonho desejável, entendeu? Talvez então não mude. Eu tinha essa impressão que se fosse olímpico, poderia mudar. Se os jogos forem para televisão, para Sport TV, Band Esporte, transmitir isso, você acha que isso pode melhorar? Porque a gente sabe que vocês... Isso sim, isso concordo. Isso acho que é um dos grandes pontos, exatamente isso. O feito de o business ser bebê, exatamente isso. Falta de produção, falta de um marketing interessante. E nós, jogadores, nesse último ano, estamos criando uma associação de jogadores profissionais exatamente para pedir isso, para pedir que as federações comecem a fazer um pouquinho mais de investimento nesse sentido. Porque o que aconteceu até agora é que em 10 anos não foram investidos nem R$1, nem $1 no beach tênis, entendeu? É aquilo que aconteceu, talvez, há muito tempo atrás com a ATP. Pelo que eu entendo, os jogadores se uniram de tênis, fizeram a associação deles, e aí eles conseguiram um crescimento, podendo reivindicar muitas outras coisas. Eu acho Você sabe, a gente já nessa época de quarentena tivemos bastante tempo para estudar, para acompanhar as outras lives, muitas lives também interessantes. Eu já vi vários atletas do tênis falar um pouquinho da própria experiência dentro do sistema tênis. É difícil, porque criticar é fácil, fazer é difícil. Mas, obviamente, a gente sabe que um dos nossos grandes problemas é que mesmo o beach tênis faturando, digamos assim, o sistema beach tênis ainda faturando pouco, aquele pouco
a gente não sabe como é utilizado. A gente gostaria que fosse utilizado pelo beach tennis. Ao invés, parece que mesmo aquele pouquinho que a gente consegue gerar, não vai para o beach tennis. Então, exatamente essa foi uma das grandes questões. Obviamente, como sempre, tem panelinas dentro das várias federações. E parece que o interesse principal não é desenvolver o esporte, mas é desenvolver as próprias articulações, os próprios relacionamentos, um voto para uma eleição. Então, eu acho que o beach tennis precisa de investimentos inteligentes, especialmente nesse sentido de investir um pouquinho mais de marketing. É por isso que a gente, na Real, apoiamos esses dois grandes eventos de Rio e de Aruba, exatamente porque são os únicos dois eventos no mundo que são eventos comerciais, são eventos que conseguiram patrocínios, que conseguiram colocar o beach tennis ao centro da visibilidade dos mídias e que para nós são uma grande oportunidade, entendeu? Então eu acho que é muito mais importante, talvez, acessar as mídias, as televisões, do que se tornar olímpico nesse momento. Aí talvez uma é a consequência da outra. Ok, perfeito, perfeito. Eu queria saber um pouquinho da raquete que você joga. Nos dá uma aula sobre tipo de raquete. Eu também tenho uma loja de artigo esportivo e estou tendo que aprender um pouco a jogar para poder ajudar o cara a comprar o produto. Raquetes com mais furo, menos furo. E já aproveita e fala do seu equipamento, fala do hand-dry, do nosso gel, quanto que é importante para você. Tá, raquete, você sabe que na real é muito subjetivo. Óbvio que tem raquetes profissionais, digamos assim, e raquete para o grande público. As raquetes profissionais de nós atletas são raquetes que, na maioria dos casos, seriam difíceis de ser utilizadas para o grande público. Mesmo um jogador avançado não gostaria. São raquetes pesadas, são raquetes desequilibradas, são raquetes rígidas. Então, isso acho que é normal, isso acontece em todos os esportes. Acontecia no esqui, acontecia no tênis. Mas, em geral, o que podemos dizer é que é importante saber as características de cada raquete. Aí cada um pode depois escolher conforme as próprias características individuais. Então, obviamente, tem raquetes um pouquinho mais elásticas, um pouquinho mais de controle. Tem duas grandes teorias. Tem a teoria que diz que um cara que gosta de sensibilidade deveria usar a raquete mais rígida, porque aumenta o controle, mas tem uma outra teoria que diz que o cara de mais toque deveria usar uma raquete mais elástica para melhorar a própria potência, e vice-versa. Um cara de mais potência deveria utilizar uma raquete... Mas o que eu posso dizer é que a raquete rígida, obviamente, melhora o controle, a sensibilidade, raquete elástica melhora um pouquinho, aumenta um pouquinho a potência. Os furos, ao mesmo tempo, aumentam a potência, reduzem a resistência do ar, então a raquete fica um pouquinho mais ágil, mais fácil de utilizar, mas ao mesmo tempo perde um pouquinho de controle. O que estou vendo é que agora o nível médio de produção de raquetes está melhorando muito, sobretudo o acabamento, a qualidade do produto, então o custo das raquetes, posso dizer que começa quase a valer a pena, então você está comprando um produto legal. Mas a grande diferença, por exemplo, é uma questão muito sensível, muito delicada, é a questão do balanceamento. Então, o balanço da raquete faz muita diferença. Aí você, às vezes, pega uma raquete que parece pesada, mas na real é mais leve de uma outra, simplesmente que tem mais peso na cabeça. Aí, isso também é importante para os clientes, para os jogadores, ter essa consciência e saber que, às vezes, com dois pezinhos de 3 gramas, ele pode mudar a percepção da raquete. Então, é importante saber qual é o peso verdadeiro da raquete e depois ajustar por talvez uma moeda em fundo do cabo. Isso já vai mudar completamente a percepção da raquete. Outra coisa muito importante é o tratamento, né? O tratamento também ajuda, especialmente para os jogadores intermediários avançados para cima. Para quem quer dar um pouquinho mais de espina, faz muita diferença. Óbvio que para os amadores talvez não é nem necessário, até porque aumenta um pouquinho o peso, mas o tratamento para quem quer melhorar é muito importante. E sobre o nosso anti-dry, para mim foi uma salvação. Você sabe que foi eu que te paquerei, que fui atrás de você, porque eu usava... Eu suo muito, transpiro muito, uso manguito, uso munhequeira, tudo, mas independentemente disso, a minha mão transpira. E tanto que eu jogo com Turna Grip, que é um grip muito bom também para
lidar com essa situação, para compensar um pouquinho essa minha característica, mas precisava de um produto. No começo eu ia atrás de aquele talco em pó, talco líquido dos escaladores. E quando eu vi Tá. que Magnésio em pó, magnésio líquido. magnésio em pó, mas mais ou menos. Mas aí era um pouquinho mais invasivo, fazia uma meleca nas mãos. Aí quando eu achei o teu produto, que foi o meu amigo Júlio da Topa que me apresentou, fantástico e sinceramente é um excelente produto. Eu estou vendo que também vários atletas estão começando a usar. É legal, é prático e sinceramente ajuda, melhora a performance, porque na real você melhora o grip, melhora a sua empunhadura, o seu feeling e vale muito a pena. Perfeito. Até a Tatiana Protenista entrou assim, que ela que também te mostrou o produto, foi através dela que ela fez contato comigo, da Protenista, ela falou, quem que mostrou o Rendra e tal? A Tatiana Protenista, que também conhece você. Verdade. Os amigos deles também fazem um super trabalho. Eu parece que às vezes, eu te agradeço muito para vocês me fornecerem isso com muito carinho, porque parece que quase eu beba esse tubinho, assim, porque eu uso muito, viciado. Eu fico felizaço. Nós falamos então do Rendra, das raquetes, dos prêmios, da Olimpíada. Eu fiz umas anotações, uma colinha para não esquecer. Me fala um pouquinho do nível do Brasil em relação somente a Itália, mas o resto do mundo. Como é que você vê o Brasil? Como é que você vê a chance de a gente crescer no beach, de jogadores sendo formados aí? Brasil, beach tennis tem, acho, dois níveis de análise. Uma, enquanto o movimento é incrível. Nós viemos para cá primeiras vezes, digamos assim, 2009. A minha primeira vez, pessoal, foi no 2010. Mas aí o beach tennis era muito pequeno ainda. Apesar do feito que a primeira vez que a gente veio para cá, começamos com um grandíssimo evento naquela época que parecia surreal, que era um evento no Costado de Santinho, $15 mil. Aí outro dia estava brincando até com o Marquinhos Ferreira sobre isso. Imagina, 10 anos atrás, a gente fazendo um evento gigantesco no Costado de Santinho de 15 mil, achando que fosse o começo de, sei lá, qual aventura, e na real, depois de 10 anos, estamos sempre no mesmo ponto. Mas dito isso, além da brincadeira, a Vicência era muito pequeno. Estava aqui no Rio, tinha talvez 2 pontes, Ipanema 500 e um ponte em Copacabana. E cada ano eu voltava, porque amava o país, adorava passar o inverno aqui, e via que progressivamente tinha sempre uma rede a mais. Aí a gente jogava só no Rio, depois começamos a ir para Santos, depois de Santos começamos a ir para Fortaleza, aí cada vez crescendo com uma constância forte. Eu naquela época fazia parte da diretoria da Federação de Tênis, diretoria de beach tênis da Federação Italiana. Eu falei, cara, amigo, se vocês não começam a investir, coisa que nunca fizeram, tanto que agora o business na Itália está caindo, mas se vocês não começam a investir, o Brasil daqui em 4, 5 anos vai atropelar a gente. E foi o que aconteceu. Agora, sinceramente, é um movimento maior no mundo, em termos de número de praticantes, em termos de entusiasmo, em termos também de produtores. É algo de muito, muito legal. Eu sou muito satisfeito e feliz de ter contribuído um pouquinho a esse desenvolvimento, junto, sobretudo, com o Antônio Carlos Lopes, a JB, Ipanema 500, que foi o cara que provavelmente fez mais para o beach tênis aqui no Brasil. E quanto ao nível de jogo, mesma coisa. Tinha já talentos naquela época. Eu me lembro que já tinha Vini da vida. Joguei contra o Marcos Itales a primeira vez lá no Costão, no 2010, que ninguém conhecia eles, mas a gente que já era, digamos assim, destacados no mundo do beach tênis, jogamos na oitava de final, chegamos oitavo ou quarto, não lembro. E a gente ganhou só no tie-break, já naquela época, contra o Marcos Itales. Tem muito talento, você tem muita cultura de esporte de praia. E agora, os resultados mostram isso. É a coisa que me deixa mais feliz, mais cheio de esperanças, mais esperançoso. É essa molecada que aqui está crescendo muito. Aqui, junto com Venezuela, acho que são os dois grandes países onde tem uma geração
umas gerações novas de bistenistas. Venezuela, infelizmente, está atravessando um período difícil, então a gente sempre esquece deles, mas lá também tem uma galera jogando. E aqui no Brasil, é incrível, aqui no Brasil tem jogadores novos, mas já já maduros, como o Baran, por exemplo, que entrou na cena faz pouco tempo, mas está se destacando bem. O Vini, que está mantendo o próprio nível, os Marcos Itales, toda a galera de sempre, os Cariocas, o Ralf, o Marrento. Mas, sobretudo, tem essa nova galera, essa molecada que joga muito, muito bem, de forma consistente, tanto nível masculino quanto nível feminino. Então, o Brasil, com o próprio estilo, obviamente, talvez aproveitando das dicas dos italianos ou também de alguns brasileiros que no começo investiram. Eu lembro o Vini e o Ralf, quando foram para a Itália para estudar, para ver o processo, tudo, está se tornando uma potência mundial. Show. Então, me tira outra dúvida agora. Depois eu vou perguntar algumas coisas que a galera perguntou aqui. Inclusive, a Beach Tennis, acho que da Austrália, ó, falou que foram os brasileiros que levaram o Beach Tennis para lá. Ó. Legal. É verdade, eu até conheço esses amigos, dou um grande abraço para eles, os porto-alegrenses, os gaúchos que migraram para a Austrália. Eu espero que tenham um grande sucesso. Eu já vi uma situação parecida no começo, dentro da Itália, algumas pessoas que talvez do berço da Itália, onde nasceu o Bistenis, Maria di Ravenna, Emília-Romagna, foram para outros lugares e mudaram a vida deles graças ao Bistenis. E depois, na França, o primeiro país onde o Bistenis cresceu, se desenvolveu fora da Itália, foi uma ilha perdida no meio do Oceano Indiano, que se chama Ilha da Reunião, perto de Maurícios. Por coincidências, seria uma história longa de contar, mas por coincidências absurdas, começaram a jogar, já eles jogavam um esporte parecido, chamava racket volley. Aí começou o Bistenis a crescer. E depois os reunioneses, o pessoal de lá começou tipo a voltar para a França. Um cara muito bacana foi para Aruba, foi um dos primeiros também que levou o Bistenis para Aruba. Aí os caras começaram a migrar e exportar o Bistenis. E agora é maneiro que os brasileiros estejam começando a fazer isso, tanto com essa galera, essa colônia brasileira na Austrália, quanto com uma nova colônia que está se criando na Flórida. Eu já sei de vários amigos brasileiros ou conhecidos que estão se mudando para lá e estão começando a montar clubes. Então, eu acho que os brasileiros podem ser ótimos embaixadores do Bistenis no mundo. Perfeito. Bom, outra dúvida que eu tenho bastante, você falou aí da areia, de um monte de situações. O Thales até perguntou uma coisa que encaixa no material. Se um dia que está ventando muito, você pega uma raquete com mais furo, você muda um pouco, comenta? Esse, obviamente, é um tema bem delicado. Já conversamos entre nós, especialmente. A questão é que o Bistenis ainda é como quando a gente fala pouco desenvolvido a 360 graus. Também o nível de produção da raquete não é perfeita. Cada raquete é quase uma diferente da outra. Por exemplo, eu uso um protótipo de 2 anos atrás. Como é um protótipo, tem uma só, entendeu? Por muito tempo eu tive só 2 raquetes. Então, a gente não consegue coisa que seria útil, inteligente e estratégica de ter a mesma raquete em vários formatos, talvez um pouquinho mais pesada, talvez um pouquinho mais rígida, talvez um pouquinho mais furada, exatamente para se adaptar às várias condições que a gente enfrenta, porque tem condições muito diferentes. Passar de Aruba para a África do Sul, para Kazana, para torneios indoor, são mundos diferentes. É um pouquinho como quando no tênis você ajusta um pouquinho as cordas conforme a superfície ou o tipo de bola que você utiliza. A gente deveria fazer do beach tênis. Infelizmente a gente não faz, mas principalmente por falta de uma produção caprichada, entendeu? Se a gente não consegue, mesmo nós não conseguimos dizer eu quero uma raquete assim e chega uma raquete assim. A gente tem que se adaptar. Obviamente a gente tem acesso a muitas raquetes que chegam, podemos testá-las, escolher a nossa, mas depois achar 2 parecidas é difícil, entendeu? Perfeito. Mas com vento, raquete com furo faz sentido. É melhor. Você tem um ranking assim
5 jogadores que você acha que são melhores do mundo hoje, que são seus adversários, e se algum deles é um cara que você, nossa, esse cara me dá trabalho. Sim, claro que tem. Até o beach tennis é bem legal, como na real a gente sempre esquece que o beach tennis é principalmente um esporte de dupla. A gente tem a chance de jogar também de vez em quando, quase com todos, né? Então, uma coisa é ver alguém do outro lado da quadra, uma coisa é ter a possibilidade de jogar com alguém no próprio lado da quadra, é até às vezes de treinar juntos. Aí você de verdade se dá conta do nível dos jogadores. Tem. Nessa época, outro dia eu estava falando com meu amigo Capelletti, a gente estava mencionando estrangeiros. Aí a gente se deu conta que a gente estava falando só de grandes adversários estrangeiros, a significar como o business esteja mudando. Eu posso te dizer que, por enquanto, ainda os dois caras que provavelmente são os melhores que é o que evitaria num torneio são Capelletti, do outro lado da quadra, e Garavini, mas que estão jogando muito, muito bem e tem um nível verdadeiramente alto e consistente. O Nikita Burmakin, o Anthony Ramos. E, esses quatro provavelmente são os destacados. Depois tem um nível de um pouquinho abaixo, digamos assim, no sentido principalmente de constância, ou seja, talvez o nível de jogo de vez em quando é igual, mas esses quatro conseguem manter esse volume de jogo, essa constância de jogo por muito tempo. Os outros às vezes têm mais altos e baixos. Aí penso a caras como Varane, como também Vini, o dia que tá na pilha é um atleta complicado. A Giovannini, que está jogando muito bem. A Cramarossa, esses aqui acho que é o segundo nível dos tops dos tops. E depois tem toda aquela grande galera de grandes atletas, de jogadores que estão crescendo sempre mais e que estão fazendo que a média dos atletas esteja crescendo e o beach tennis esteja começando a se tornar um esporte. Tanto que a brincadeira, na real, é a seguinte: a única coisa que, na real, está crescendo mesmo, está se profissionalizando mesmo, são os atletas. Pouco a pouco, o nível da produção, da organização dos eventos, e o resto ainda, especialmente federações, tudo isso, estão muito atrás. Mas o nível de jogo está crescendo muito. No masculino, muito mais do que no feminino, mas também no feminino está começando, as meninas estão começando a treinar mesmo, a se dedicar. Tem duas atletas modelos, como a Rafa e a Patti, e também a Giulia Gasper e a Daina, que são atletas verdadeiras, que treinam a semana, que se sacrificam. E isso dá exemplo para todas as outras. Perfeito. Tem um segredo do beach tennis, assim, se o cara fosse jogar, ele quer evoluir, o cara vai na loja e pergunta muito de tênis, assim, cara, como é que eu ganho? Existe um segredo ao saque, o voleio, o físico, que eu vejo que vocês têm um físico super invejável. Olha, cada um, obviamente, eu digo sempre, tem que se inspirar. Eu até fiz um post onde eu falei das minhas inspirações. Eu peguei Garavini como o melhor jogador de ataque e Marighella como o melhor jogador de defesa. Me inspirei sempre a eles. Eu tentei de ser eu mesmo, mas inspirado nessas pessoas. Então, acho que é importante isso, é desenvolver o próprio estilo, as próprias características. Mas o segredo é muito simples. O segredo é sempre o mesmo em todos os esportes, que é sacrifício, 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 treino, 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 humildade, 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 no sentido de nunca estar satisfeito, de sair sempre da própria zona de conforto, de também, sobretudo quando você ganha, ser autocrítico. E, depois, o que eu posso dizer, essa é a minha experiência de jogo no beach tennis, a parte mental, especialmente nas regras antigas, mas agora também, é muito importante, é muito mais importante do que a parte física, então acho que isso é importante. Mas o mental, você treina o mental durante a semana, exatamente trabalhando, treinando os seus pontos fracos para que durante o jogo importante, com atenção, com tudo, você não vacile. Porque eu acho que esse que foi um grande ditado, uma grande dica, uma grande máxima que também o Bernardinho falava sempre, é que cada tipo gota de suor que você
transpira no treino é uma gota de sangue a menos durante a guerra, a batalha do jogo. Então, isso é a verdade. Mais você treina, mais você constrói a própria confiança, entendeu? Então, acho que esses são os segredos. É treinar, é treinar com inteligência, treinar se auto-observando, com um objetivo claro que você quer alcançar. E essa é a coisa mais importante de todos, em todos os esportes. Não tem jeito, né? Esse livro que você não, falou... Não tem um segredo único, não tem uma pedra filosofal, não tem. Infelizmente, especialmente esportes assim um pouquinho completos, você pode talvez trabalhar o seu ponto forte, mas aí você talvez tem um saque bom, mas tem que melhorar a defesa, tem que melhorar o ataque, tem que melhorar o voleio, tem que melhorar o backhand, o forehand, tem muitas coisas, entendeu? Eu acho que o que importa é a atitude, é a coisa mais importante. Falando com o Marquinhos outro dia, a gente se alinhou sobre uma mesma filosofia de jogo, de treino, de abordagem do esporte, que não é simplesmente pensar em resultados, mas é pensar no próprio desempenho, na própria performance. Aí os atletas deveriam se tornar um pouquinho como os músicos, né? Um cara que toca um violão, não é que toca um violão para ganhar um torneio, toca um violão para tocar o violão hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. E a mesma coisa tem que fazer um atleta, tem que sempre tentar de melhorar. Essa também, para voltar à tua pergunta inicial, é a grande questão de uma coisa é ser número 1 do mundo, uma coisa é se manter número 1 do mundo, entendeu? A grande diferença é quando você se mantém número 1, a grande dificuldade é exatamente isso, de não achar que você chegou, mas é continuar a se auto-questionando, a se considerar um atleta incompleto e tentar de melhorar. E isso, infelizmente, é difícil. Perfeito. Eu vou rodar aqui se tem uma pergunta interessante. Nós estamos já com o tempo meio em cima. Você falou, ensinou a gente muita coisa hoje, foi muito legal. Estou correndo o olho aqui. O cara perguntou o adversário mais difíceis, você já acabou respondendo. Vou quase escrevendo aqui também. Eu anotei mais alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Bem dizer, muita coisa que eu anotei aqui, eu perguntei de viver do beach tênis, a gente já sabe que é difícil, você já falou sobre isso, precisa melhorar a federação, precisa melhorar patrocínio. Eu ia perguntar se você acha que o jogador amador que vai sair do vôlei ou do tênis é quem tem mais facilidade. Isso, cada esporte tem a própria vantagem e a própria desvantagem. Por exemplo, muitos atletas top do beach tênis na primeira geração, eu penso a Melicone, Marighella, Mingozzi, a Garavini, Tazzari, eram todos ex-jogadores de futebol. Ninguém jogava tênis. Isso ajudou muito eles na fase de movimentação, de deslocamento na quadra. Os caras eram onças na quadra, entendeu? E quem vem do futebol tem essa vantagem. Quem vem do tênis tem um pouquinho mais de familiaridade com a raquete, então principalmente com o saque, com os outros golpes mais técnicos. Quem vem do vôlei também, no masculino é um pouquinho mais complicado, exatamente porque a gente estava falando antes. O beach tênis não é, como todos os esportes com uma raquete, o físico não é tudo como no vôlei. Então, por exemplo, o cara que vem do vôlei é poderoso, mas aí você já vê que tem várias falhas técnicas que você pode acertar. Mas no feminino é bastante importante. Tem vários meninos que vêm do vôlei que se destacam muito da fase de defensiva, você dá para ver muito bem. O smash é um pouquinho mais arriscado, porque obviamente quem vem do vôlei smash de forma chapada, com menos giro na bola, mas eles têm um timing muito bom da bola, então pode ser eficaz. Então isso, principalmente essa questão, muito bom a parte de movimentação também que eles têm na quadra, especialmente quem vem do vôlei de praia. Então cada esporte te dá uma coisa e depois você tem que compensar com o que obviamente falha. Perfeito. Para a gente não ficar em cima, estamos quase. O Victor Furlan, acho que é assim o nome dele, perguntou se você gostaria de incluir ou excluir uma regra e qual seria. Por exemplo, agora, nesses últimos anos tivemos várias mudanças. Essa regra dos 3 metros foi sempre uma das regras que eu tentei de introduzir, mesmo quando estava naquele meu auge, 2013, 14, 15, com as regras antigas, exatamente para dizer que era um cara mesmo
ganhando disponível a mudanças que para mim eram positivas para o esporte, e foi, infelizmente, levou 10 anos para ser aceitada. Sou contra essa regra do 1,80, não tanto em termos pessoais, que na real, pessoalmente, é uma regra que me ajuda, que me favorece, mas quanto em termos de visão do esporte, porque é uma regra que divide homens e mulheres, amadores e profissionais, que complica a vida dos organizadores. Resumindo, é uma regra que custo-benefício não faz sentido. Talvez para ganhar algumas trocas, o custo é muito alto para o movimento. Eu seria muito a favor de introduzir uma outra área, digamos assim, parecida àquela área dos 3 metros dos devolvedores, uma área de 6 metros para o parceiro do sacador. Aí o parceiro do sacador começar um pouquinho mais atrás, afastado da rede para evitar aquela segunda bola. Eu acho que esse seria uma regra muito simples. Já a gente conhece esse sistema de botar um cone, uma marcaçãozinha, mas ajudaria muito o desenvolvimento do ponto do rally. Ou se não, de trabalhar duas regras mais ligadas ao material técnico, talvez desenvolver uma bolinha própria do beach tennis, um pouquinho maior, um pouquinho mais fofa. Essa é uma coisa que nós sempre lutamos a favor, mas infelizmente tem muita resistência da Federação de Tênis sobre isso. E a outra é a raquete, talvez encurtar um pouquinho mais a raquete dos atletas, que fosse simplesmente para os atletas profissionais homens. Mas acho que também seria uma regra bem bacana, reduzir a 45, 46 centímetros. Isso reduziria muito a alavanca dos jogadores, sem favorecer altos ou baixos, e seria menos invasivas para os organizadores. Seria legal, talvez, para as marcas que produzem raquetes, porque esse também é um grande problema do nosso mercado, que é um mercado pequeno, que você conhece, que você frequenta mais o mundo do tênis, mas o beach tennis é um mercado que se satura muito rapidamente, né? Você compra uma raquete e essa raquete não se destrói nunca. Que do lado é bom, mas do lado é ruim. E isso é a diferença, por exemplo, do paddle, que é um atleta médio, troca umas 2, 3 raquetes por ano, ou também do mesmo tênis, que as pessoas mudam as cordas. No beach tennis, infelizmente, isso acontece. Então, acho que a gente precisaria de dar talvez uma mexida nessa regra das raquetes, poderia ajudar o mercado a se refrescar um pouquinho. Eu pensaria mais nesse tipo de regras técnicas. A rede talvez mais alta, baixa, estão falando em aumentar a rede para o profissional. Aumentaram essa rede, colocaram essa rede no metro tanto, como eu te disse, eu não sou nada a favor, sobretudo é ruim, altos, é muito complicado. Primeiro porque separa o movimento homem e mulher, que é uma das características do beach tennis, exatamente isso, estar todo mundo juntos, você dá aula, a mulherada junto com os homens, aí como você começa a dar aula. Tem que dar aula para homens, aula para mulheres. Aí outra coisa maneira desse esporte é amadores e profissionais juntos. Aí eu, por exemplo, esse ano, quando começaram com essas regras, não brincava mais com meus amigos amadores, que era parte, terminava o treino, dava uma brincada, não brincava, porque obviamente a rede deles era mais baixa, aí não fazia sentido para mim treinar. E para os organizadores, na loucura. Aí aumentar a rede para homens, baixar para as mulheres, aumentar para os homens, baixar para mulheres. Na regra que faz pouco sentido, mas esse é meu ponto de vista, obviamente. Não, eu acho que você está certo. O Thales perguntou sobre você fazer um livro, já que a gente não tem material, um livro de treinamento sobre beach tênis. Nós não temos. Eu escrevi faz um tempão um primeiro manual, que obviamente depois a gente, junto com o meu sócio, resolvemos, porque a gente não chegou a um acordo com a federação de transformar no manual, digamos assim, privado para nossas academias, simplesmente para nossos professores franqueados. Tem um sonho na gaveta que é escrever um livro de um pouquinho mais amplo sobre o beach tennis mais como estilo de vida, como cultura, como revolução das vidas das pessoas. Eu já fiz um simpósio sobre isso, e o título desse livro seria O Beach Tennis Muda a Sua Vida. Porque eu já coletei várias histórias, vários depoimentos de pessoas que, graças ao beach tennis, melhoraram na própria vida, saíram da depressão, de doenças, de uma vida mais sedentária, ou pessoas que, como a gente estava comentando antes, graças ao beach tennis, mudaram na própria vida profissionalmente, talvez estavam desempregados, começaram a trabalhar graças ao beach tennis, ou até mudaram de um país graças ao beach tennis, como
digamos assim, como causa primária, como motivação para achar a coragem de mudar de país. Então, acho que o beach tennis mudou a vida de muitas pessoas, é uma droga, ou digamos assim, um vírus, como se, para usar uma palavra que se usa muito agora, positivo. Então, mas coletei material, mas ainda preciso de tempo, preciso um pouquinho de ver as coisas com um pouquinho de distâncias. Até quando estou dentro do meio, não consigo escrever esse livro. Perfeito. Agora estamos todo mundo parado, né? Você acha que o circuito de vocês pode voltar quando e qual que é a ansiedade para isso? Eu não tenho muita ansiedade em geral. Na real, eu me adapto muito com o que as circunstâncias nos oferecem. Acho que é uma situação complicada. Com certeza, o nosso mercado, seja de entretenimento, de esporte, é o mercado que vai ser mais afetado, que vai voltar provavelmente mais tarde do que os outros, fazendo parte do que era, digamos, o supérfluo das nossas vidas. E, sobretudo, a gente enfrentando esse problema de vírus, batendo exatamente de frente com as duas condições de todas as orientações que estão nos dando, seja assemblamento de pessoas, então são eventos com várias pessoas e, sobretudo, os eventos internacionais. Então, acho que a gente vai sofrer um pouquinho, que provavelmente, tomara que a gente possa pelo menos ter a possibilidade de começar a fazer eventos talvez um pouquinho mais locais, eventos menores, só para voltar a pisar areia. E, por enquanto, a data oficial da ITF eu vi que é o 13 de julho, mas eu estou já vendo que já estão cancelaram já a Lever Cup. Não sei se você viu a Lever Cup de setembro. Então, acho, infelizmente, para nosso esporte, que a gente deverá ter bastante paciência e, se tudo der certo, talvez setembro, outubro, começar a pensar, a reorganizar eventos, a fazer isso. Espero estar errado, mas o meu feeling é exatamente isso, até porque nós somos uma comunidade e, infelizmente, uma das grandes problemáticas nessa situação foi que a globalização mostrou que o mundo não é unido. Então, cada um tem um próprio timing. Aí, no mundo do esporte, não adianta nada que os italianos possam voltar a viajar talvez em setembro, os brasileiros a novembro, os russos em janeiro. Então, precisa que todo mundo esteja alinhado, e isso acho que vai levar um tempo significativo. Bom, o Milton te agradeceu aí pelo empenho que você faz pelo Brasil, pela prática do beach tennis. Obrigado. O Brasil virou casa, você mudou para cá, não sei se faz muito tempo. Como é que foi essa mudança de falar, não, agora eu vou morar no Brasil? Foi um mix. Na real, como eu disse no começo, eu vinha sempre mais um mês, ficava um mês, 2 meses, mais para ficar com amigos, mais por causa do beach tennis, para treinar no inverno, para passar o inverno num clima quente, para isso, para curtir. E depois namorei uma menina gaúcha e comecei a ficar um pouquinho mais, e agora estou namorando uma outra menina. A gente tem um relacionamento estável e aí, obviamente, isso me deu também uma motivação a mais para ficar e para fazer do Brasil agora a minha primeira casa. E aí, juntando o útil com o agradável. Perfeito. Bom, eu acho que nosso horário deu aí. Não quero que a gente fique sem a live aí, né? A gente... Te agradeço, eu queria te agradecer muito, queria te parabenizar pelo teu produto, pelo feito que mesmo através dessas pequenas coisas vocês estejam ajudando o nosso esporte a crescer, a se popularizar, especialmente no meio do tênis. Tem um produto bem bom, bem conhecido. E, então, te agradeço muito pessoalmente para os carinhos, mas também como representante desse esporte. E tomara que você possa fazer pontes legais entre os atletas dos dois mundos. E te desejo grande sucesso. Obrigado. Eu te desejo mesmo. Você é um cara que significa muito com o tênis e significou muito ter você no time. Assim, foi uma coisa surreal. Assim. Obrigado por estar usando o meu produto. Que bom que você gosta. Tomara que a gente possa fazer um grande evento
no próximo tempo, patrocinado 100% para Andrai, que todo mundo use, que seja... Se tiver, nós vamos com certeza fazer. É um prazer estar envolvido com o esporte. Eu nasci dentro do esporte. E, então, para mim, estar envolvido com isso é realmente muito prazeroso. Fala um pouquinho, se despede da galera aí que estava com a gente até agora. E a gente manda um grande abraço, estou com saudade de todos vocês. A gente está agora vivendo uma situação difícil, mas talvez vai nos ajudar a apreciar, a valorizar um pouquinho mais as coisas que a gente dava para óbvias. Então, espero encontrar todos vocês de novo, diretamente ou indiretamente, na quadra de beach tênis, jogar os nossos esportes amados e voltar à vida como era antes, mas aprendendo bastante dessa lição, sendo talvez um pouquinho mais solidários, apreciando um pouquinho mais as coisas pequenas. Agora, o meu sonho, cada dia acordar e ir jogar paredão na play do meu prédio. Imagina como tudo é relativo, né? Antes a gente ia jogar talvez para Aruba e reclamava, ou para Copacabana e reclamava, não, aqui a areia não é molhada, a arquibancada viu como tudo é relativo. Então, somos uma comunidade única, isso é muito importante. Eu vejo aqui no Brasil, especialmente, que o beach tennis, as pessoas se sentem parte dessa comunidade, que vestem a camisa do beach tennis, que se sentem orgulhosamente beach tennis. O que a gente está fazendo com essas lives, exatamente tentando de fomentar, de manter viva essa comunidade com a nossa identidade específica. Tomara que a gente possa crescer, desenvolver e se reencontrar quanto mais rapidamente possível. Com certeza. Então, muito obrigado de novo. Quem estava aqui com obrigado, a gente, meu querido. Obrigado. Por tudo. Um grande abraço a todo mundo. Vamos fazer mais lives também e a gente te espera numa clínica aqui em Ribeirão Preto. Hein? Combinado. Abraço. Tchau. Grande abraço. Tudo de bom, cara. Até mais.